Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Mais uma live para o nosso canal aqui no Instagram, lá para o canal do YouTube, inclusive, queridos, eu tenho esquecido de pedir para você, de convidá-lo a estar conosco lá no nosso canal do YouTube também, onde temos mais de 100 vídeos lá. O vídeo que nós fazemos aqui, nós também transferimos para lá. E eu quero aqui te convidar a se inscrever no nosso canal André Molinari Desacelera. Temos lá mais de 100 vídeos e com certeza você participando lá do nosso canal do YouTube, você vai tornar nossos vídeos relevantes e mais vidas serão alcançadas para que possamos juntos compartilhar da palavra do Criador. Estamos falando aqui trazendo espólio sobre as duas epístolas de Tessalonicenses, escrita a punho pelo apóstolo Paulo, onde nós temos vídeos anteriores aí, pelo menos 3, 4 vídeos já falando sobre esses espólios da igreja de Tessalônica. E nós falamos sobre a primeira característica de Tessalônica, que foi a fé, a segunda característica, o amor, a terceira característica, a esperança ou a perseverança, como seja, a paciência. Falamos um pouquinho de cada característica dessa, sem colocar em ordens de importância, porque todas as são, né? Começando pelo dom maior, que é o amor, na verdade. Então, uma igreja que qual nós aprendemos muito e precisamos ser, né? E pegá-la como exemplo e aplicarmos na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, na nossa vida, como falamos muito do tripé, né, da antropologia espiritual, se é assim que podemos dizer, não é? Repara não que eu botei aí um efeitozinho, só para mudar um pouquinho, né? Como a gente está aí melhorando, tentando profissionalizando num contexto técnico de qualidade, para dar uma qualidade melhor. Mas espero que você esteja ouvindo aí a nossa voz e vamos juntos aqui nessa caminhada tão maravilhosa desse espólio que estamos trazendo da Epístola de Tessalônica. E hoje, nesses minutos, eu quero falar um pouquinho sobre a escolha que o apóstolo Paulo vai falar, que aquela igreja, os irmãos ali de Tessalônica foram escolhidos pelo Senhor para poder estar ali, primeiro para a salvação, e depois para ser testemunha. E características fortes dessa igreja foi a fé, o amor e a perseverança. São 3 características dentro de muitas que Tessalônica tinha, não é? Nós, a igreja, precisamos trazer para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, seja qual for a área da nossa vida. Como nós sempre falamos aqui, nós nós não estamos aqui anunciando ou fazendo esse vídeo para um nicho de pessoa específica. Não, nós estamos aqui de uma forma voluntária, por amor, por inspiração, acredito, divina também, e por gostar de fazer o que eu estou fazendo aqui. E a nossa intenção é de alguma forma, transmitir, né, a palavra de Cristo de forma fugindo da religiosidade, fugindo do contexto denominacional, fugindo do contexto doutrinário de denominação A, B ou C, mas usando a palavra pura e simples. E estamos dando alguns espólios que nós trabalhamos com nossos irmãos, estamos trabalhando da Epístola de Tessalônica. Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre um versículo 4, que nós já falamos do versículo 2 e versículo 3. Agora vamos falar um pouquinho do versículo 4, mas pegando um nicho aqui, uma palavra que é a escolha, né? A escolha de Deus. Não vamos aprofundar, porque é apenas um espólio, mas para poder de alguma forma fazer você pensar comigo, raciocinar e ver o quanto nós somos especiais, tá bom? Então aqui eu vou ler do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Se você tiver a sua Bíblia, você pode ler, senão você vem, acompanha aqui, me ouça, né? 1 Tessalonicenses capítulo 1, eu vou ler o 3 e o 4. Diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai
o que vós tem demonstrado, o trabalho que resulta da fé, falamos um pouquinho em um vídeo sobre isso, o esforço motivado pelo amor, também falamos isso em um dos nossos vídeos, está tanto aqui no Instagram como está no nosso canal do YouTube, e a perseverança, também fizemos um vídeo que está aí no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube. O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O último vídeo também está bem legal. Nós falamos da perseverança, da paciência proveniente da esperança. E que esperança? Nós falamos dessa esperança, que é na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que não falha, que é maravilhoso, Ele não falha, o nosso Deus não falha. Eu falho, você falha, nós falhamos, mas o Deus Criador, Ele não falha, na pessoa do Pai, dele mesmo, do seu Filho Jesus Cristo, que nos amou tanto, que entregou a sua vida por nós, mas ressuscitou, está vivo, ressurreto, glória a Deus por isso, e enviou o amado Espírito Santo para estar conosco. Olha que bacana isso aqui, não é? Enviou o amado Espírito Santo para estar conosco. Eu quero também louvar a Deus aqui, né, pelos irmãos que estão ao vivo conosco. Deus abençoe sua vida. Desejo, tantos que estão ao vivo, quantos que vão assistir no futuro esse vídeo, que sejam ricamente abençoados, direcionados por Deus, através do amado Espírito Santo. Então eu estou aqui acenando para vocês aí, recebendo um acenozinho nosso. Beijo no seu coração, no coração da sua família. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu amigo, seus irmãos, ministério. Amém, queridos? Voltando aqui, então, nós já falamos sobre esses espólios aqui, de algumas características da igreja de Tessalônica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o verso 4, que diz assim, sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Nossa, que bacana isso aqui. Diz o texto, que Ele os escolheu. Então nós entendemos que você, que hoje já decidiu a honrar a Deus através da sua vida, da sua obediência à sua palavra, e está aí se esforçando todos os dias, orando todos os dias, rezando, como seja, mas conectando com Deus, que nós sabemos que a forma de nos conectarmos com o Criador é através existem várias formas, mas 3 formas bem intensas, que é através da oração, ou você rezando, você que é nosso irmão católico, independente da religião, você que fala com Deus Criador, não é? Em nome do seu Filho Jesus Cristo, e na pessoa do Espírito Santo, que vai nos ajudar a se comunicar e se conectar com o sagrado, com o sobrenatural. E agora presta atenção o que o apóstolo fala para os irmãos de Tessalônica, no capítulo 1, onde ele escreve do seu próprio punho para os nossos irmãos, ali, inspirado por Deus. Ele vai dizer, sabendo, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Escute isso aqui. Você sabia que quando você decidiu, de alguma forma, se conectar com o sagrado, com a parte espiritual, orando, lendo a palavra, quando você se separa para ir num culto, adorar o Senhor, você sabia que para isso estar acontecendo, houve uma escolha. Muita gente acha que as decisões que ela toma assim, simplesmente porque tomou aquela decisão, pensou, como disse o filósofo, penso logo existo, e foi lá e executou, e isso está sobre o poder dela. Mas na verdade não é bem por aí. Se você for abrir a sua Bíblia comigo, se quiser, me ouça aqui o que está escrito em João, no capítulo 15, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, verso 16, vai confirmar o que o apóstolo Paulo disse para os irmãos, para os queridos irmãos de Tessalônica. Olha o que diz aqui João, capítulo 15, verso 16. Vós não me escolheram, isso é Jesus falando, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e o fruto de vocês devam permanecer, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Escute isso aqui. Então, o que eu quero pontuar aqui para você nesse espólio,
da Epístola de Tessalônica, que Paulo vai dizer: amados, olha, foi Deus quem escolheu vocês. Vocês só estão agindo como estão agindo, porque primeiro vocês tomaram uma decisão em direção ao Criador, declarando Jesus como Senhor da vida de vocês. Em vocês foi gerado as características ou o processo do plano da salvação, que foi arrependimento, ou seja, a pessoa reconheceu que sozinha não dá, sem Deus não tem como prosseguir, não tem como ser feliz, não tem como viver, não tem como desfrutar das conquistas, das bênçãos, e ela se arrepende dos seus erros, reconhece que é uma pessoa limitada, pecadora, né? Olha que interessante isso aqui, que quando nós falamos sobre questão de escolha, a escolha de Deus, ela na verdade, quem te escolheu, quem nos escolhe, na verdade não somos nós que tomamos as decisões em direção ao sagrado, em direção, apesar de ter a nossa parte, é óbvio, né? O Senhor me escolhe, o Espírito Santo vem através da palavra pregada, me convence, como diz o próprio João, dizendo que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, há um trabalho aí da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa conexão, tendo Deus como o autor de todas as coisas, tendo Cristo como tema central e o Espírito Santo como seu intérprete, como aquele que convence através da palavra. E a palavra, ela é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a própria palavra. Então o Espírito Santo vem através da escolha de Deus. Escuta isso, gente. Isso é muito sério. Isso é maravilhoso. Paulo está dizendo para eles o seguinte, ó, vocês só estão realizando essa obra linda e maravilhosa de fé, de amor, de perseverança. Vocês foram alcançados pela pregação da palavra de Cristo, alcançados pelo Espírito Santo, porque houve uma escolha do Senhor na sua vida. Houve uma escolha do Senhor na sua vida. Então, não somos nós que simplesmente, eu agora vou servir a Deus na íntegra, e simplesmente tu vai lá e faz. Simplesmente você vai lá, lê e entende. Simplesmente você vai lá e realiza. Bom, não é bem por aí. Existe uma escolha muito antes. E para mim ter esse entendimento, para você estar aqui agora, ouvindo o que eu estou te falando, e você entender o que eu estou te dizendo, houve uma escolha de Deus. O Senhor te escolheu primeiro. Então é o Espírito Santo que nos revela a palavra do Evangelho, ou seja, das boas novas de Cristo. Então Paulo está dizendo, sabemos, irmãos amados de Deus, versículo 4 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, que ele os escolheu. Aí ele continua, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente em palavra. Pegou isso aqui? Como que a escolha de Deus ela é confirmada? Através da aceitação, do convencimento do Espírito Santo ao meu coração, de que Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o único que nos conduz ao céu. Ele me convence da minha vida vã de viver, do meu jeito, como eu penso, do jeito que eu quero decidir as coisas. Às vezes as coisas dão tudo errado, todas dão erradas, porque eu não tenho uma direção, eu não tenho um norte claro, porque me falta a presença de Deus para iluminar tudo aquilo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu posso ter, tudo que eu posso conquistar. Olha que interessante isso. Paulo continua dizendo, porque o nosso Evangelho, ou seja, as boas novas que nós pregamos para você, não foi apenas em palavra, porque já ouviu aquela palavra, aquele ditado que diz que palavra o vento leva, né? Então Paulo, ele vem dizendo, não foi apenas por palavras, por conhecimento humano. Não, Paulo continua dizendo, porém, né? Então você já não anulando o que foi dito antes, mas mostrando a forma, o mesmo contexto de convencimento, de escolha, mas de forma diferente.
Ele diz assim, ó, mas também em poder, ó, poder, no Espírito Santo e em plena convicção, em plena certeza. Ou seja, a escolha de Deus ela é acompanhada com o convencimento do Espírito Santo a nós, entende isso? E ela não vem apenas em palavra. A palavra de Deus ela não apenas me traz conhecimento, inteligência e sabedoria, mas ela me traz condições de vencer os desafios, de vencer as lutas, de vencer as dificuldades que estão diante de mim. Então a escolha de Deus me traz um acompanhamento do convencimento do Espírito Santo a mim, e eu, uma vez me é esclarecido isso, eu fico maravilhado. Por quê? Porque a palavra por si só ela não convence. Palavra humana, a palavra dita. Quantos políticos prometem, não vou entrar nesse mérito aí não, porque aí, né, até atrapalha tudo aqui, porque a palavra do homem, ela muitas das vezes ela é quebrada pelo próprio homem. Mas a palavra de Deus, ela nunca será anulada. Por quê? Porque a palavra ela é de Deus. E se a escolha é dele, a palavra não será apenas uma palavra comum, mas será uma palavra que me fortalecerá, me trará condição, me trará poder. Poder é autoridade imposta. Poder é condições, é virtude para realizar coisas. E aí vai confirmar com as características que nós falamos acima, que a fé é acreditar no que eu não vejo, mas ter a certeza de que eu vou receber, porque Deus é fiel, fiel que prometeu a vitória. Então eu quero aqui fechar esse espólio, essa palavra, dizendo que não sou eu que decido servir a Deus, na verdade. A minha decisão vem depois, a minha decisão acompanhada com a minha atitude vem depois. Por isso que eu digo que servir a Cristo é muito mais que ir ao templo, é muito mais do que você ser um religioso, é muito mais do que você, porque as pessoas, não tem pessoas que mudam de lugar em lugar, uma hora está aqui, outra hora está ali, que na verdade isso é religiosidade. Você pode procurar saídas em muitos lugares e em pessoas, você não vai encontrar, porque o único que tem poder para me dar um norte, uma direção, e ela ser segura, é Jesus, é a palavra de Deus. Então, se eu não me relaciono com Ele através da escolha que Ele fez a mim, Ele me escolheu, mas Ele é educado, Ele bate a porta do nosso coração, todo dia Ele quer se relacionar conosco, mas depende agora da minha decisão e da minha atitude. Então isso é muito legal, porque Deus me dá um tempo para isso. Existe um tempo para todo propósito. Então eu estou aqui como uma voz, né? Quem sabe uma voz de Deus, quem sabe, né? Quem sabe uma voz de Deus não é apenas um momento aqui, mas quem sabe o Espírito Santo, em algum momento falando, que eu estou falando e eu creio nisso, ele está nos despertando para uma realidade de que não sou eu que, no plano espiritual de salvação, que escolho, mas é Ele que me escolhe, a escolha é dele. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Entenda isso. Isso aqui é poder. Então Paulo está dizendo, eu não fui até vós, foi Deus que escolheu vocês, porque eu não fui com palavras, eu fui também com o poder de Deus, porque quem convence você da sua vida de pecado é o Espírito Santo. Quando você reconhece isso, é porque Deus te escolheu. Isso é lindo demais. E eu fecho aqui, tem tanta coisa para falar, mas eu não quero aqui, eu quero ser objetivo, né? Eu quero ser um pouco mais objetivo, até porque é um espólio, a gente trabalha isso muito mais no nosso painel do discipulado, às sexta-feira, lá na Rua Circular, número 59, a partir das 19h30, nós trabalhamos temas, e esse é o que nós estamos trabalhando, e alguns pontos vamos até começar ainda, né? E concluindo, diz Paulo, sabemos, irmãos, versículo 4, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho, as nossas boas novas, não chegou a vós somente em palavras,
palavra o vento leva, não é verdade? Mas também em poder. Ah, sim. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Quantas curas você já recebeu da parte de Deus, desde que você nasceu? Quantos livramentos? Se estamos aqui agora, se você está assistindo aqui ao vivo, no futuro, quantos livramentos Deus já te deu, já me deu, já nos deu, e hoje nós estamos aqui. Ele está me dando a oportunidade hoje de decidir certo e tomar uma atitude em direção da sua vontade, porque Ele, eu creio, se você está aqui, eu acredito que existe uma escolha de Deus específica, onde os propósitos deles serão estabelecidos, não apenas com palavras, mas com o poder do Espírito Santo. Deus não apenas promete, Ele cumpre o que Ele fala. Você consegue entender isso? Você consegue entender essa profundidade, o que Paulo está trazendo aos irmãos de Tessalônica? Então, querido, eu quero dizer para você que independente de como você esteja, decida por ter um relacionamento com o Criador, através de Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz, morreu e ressuscitou o terceiro dia e está vivo. E hoje Ele está intercedendo junto lá ao Pai, por mim e por você, mas quem está aqui conosco é o amado Espírito Santo. Ele não passeia, não navega, não flutua, mas Ele tem um desejo de morar e habitar dentro de nós. Nós somos a verdadeira morada de Deus. Então ir ao templo é apenas dos privilégios de poder se reunir como comunidade de Cristo. Consegue entender? Que está muito além da religião, está muito além da denominação. Então por isso que tem pessoas perdidas dentro de casa, como aquela dracma, né, que são valiosas, são pessoas, mas dentro de casa por causa do eu, por causa do orgulho, por não aprender a entender que nós precisamos uns dos outros, ninguém consegue vencer sozinho, a vida ela é feita para ser contribuída. Então por isso que de alguma forma a gente tenta ajudar pessoas, nos ajudar a si próprio, e eu termino dizendo dos 2 mandamentos que Jesus resumiu dos 10, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu não estou aqui para te condenar, para te apontar, para apontar teus erros, para apontar tuas falhas, porque não precisa. Nossa própria consciência já faz isso. E quando nós permitimos o Espírito Santo falar conosco, aí fica mais intenso. E aí vem as lágrimas aos olhos, e aí vem o raciocínio que Deus nos deu, a inteligência de poder desacelerar um pouco e separar um tempo com aquele que nos deu a vida, com aquele que nos deu a oportunidade de viver, a oportunidade de sermos imortais, porque um dia nós temos promessa, Jesus está assim, nós estamos vendo aí os sinais se cumprindo. Inclusive eu vou dar até uma palavra no futuro sobre os terremotos, né, como diz Mateus 24, alguns sinais dos fins dos tempos, mas muitos acham que os terremotos, assim, eles aumentaram, na verdade eles têm diminuído. Isso aí é um assunto para um outro momento, né, mas os terremotos têm diminuído, na verdade, terremotos e outros tipos de sinais, fomes e outros tipos de sinais, é como uma grávida que está sentindo dor de parto. O que está acontecendo, querido, eu acredito que são os princípios das dores. Fique atento, fique ligado, porque são os princípios das dores, como se de uma mulher que está para gerar um filho. Jesus está para voltar, a criança está para nascer. Então uma criança, uma mulher com dor de parto, segundo informação de um homem que eu admiro muito, que é o Rodrigo Silva, onde eu aprendo muito com esse homem de Deus, esse arqueólogo, pastor, ele falou que uma amiga dele passou com dores de partos até gerar o filho 18 horas. Então pega isso aqui, queridos, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre gerar filhos espirituais, como sentido ainda dor de parto, que para gerar um filho para o reino de Deus não é da noite para o dia. A gente precisa ter a sabedoria divina, precisamos buscar, ter humildade, reconhecer que quem dá o crescimento é Deus, quem abençoa é Deus, quem abre a porta é Deus, quem faz o milagre é Deus. Então, o mínimo nós temos que fazer. Então, eu quero aqui deixar para você essa breve palavra,
que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações, que nós possamos desacelerar um pouco. Quero te pedir de novo, vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva lá no nosso canal, compartilha para outros irmãos. Eu sei que o nosso conhecimento é bem limitado, mas um pouquinho que eu conheço, eu quero compartilhar um pouco. Não é apenas conhecimento de palavra, mas eu quero ver a voz com poder. Meu desejo nesse momento, você que está de repente enfermo, quero ministrar em nome de Jesus saúde para a tua vida. Em nome de Jesus quero declarar saúde para a sua vida. Eu repreendo todo o mal da sua vida, da sua família. Quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que eu não esteja apenas aqui trazendo uma palavra de conhecimento, mas que essa palavra venha com unção e ela alcance o teu espírito, a tua alma, as tuas emoções. Se existe alguém que está passando aí por depressão, síndrome de pânico ou transtorno, seja qual for eles, eu quero aqui em nome de Jesus declarar saúde para você, repreender todo o mal. Quero dizer que Jesus cura também da depressão, cura. Não existe melhor caminho do que começando pelo espiritual. E depois, claro, também vem a ajuda dos profissionais. Sou terapeuta também, da especialização TRG, terapia de reprocessamento generativo. E existem os profissionais também que Deus levantou para poder nos abençoar a vida de outros também. Então nós estamos aqui dizendo de uma forma do tripé: espírito, alma e corpo. Então, para que eu seja uma pessoa próspera, começa tudo no espiritual. E que eu possa cada dia, queridos, abrir o meu coração para Deus, para que eu possa viver o melhor que Ele tem para mim ainda nesse plano, para minha família ainda nesse plano. Então ministro sobre a tua vida em nome de Jesus saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Se deixar eu vou ficar aqui falando, porque eu amo compartilhar da palavra de Deus. Deus te abençoe, é um rápido espólio, que o Espírito Santo fale cada dia mais claro no nosso coração, através da sua palavra, através do amado Espírito Santo, que é quem nos convence, que é quem nos traz toda a direção que precisamos para sermos vitoriosos. Que Deus te abençoe e saiba que é Deus quem escolhe. Não somos nós apenas que decidimos e seguimos, mas antes de tudo, o amor de Deus nos constrange, porque Ele nos amou antes mesmo de nós nascermos. Amém, amado? Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Shalom e tchau. Deus abençoe aqui, irmã Júlia, Deus abençoe sua vida, todos que estão ao vivo aqui conosco, Deus abençoe Patrick, Bispo Chester lá dos Estados Unidos, que legal, estamos aqui chique, viu, irmãos? Nosso querido amigo Bispo Chester já esteve ministrando lá na nossa igreja, Deus abençoe, irmã Jancicleide, Deus abençoe família, né? Todos em nome de Jesus que vão assistir no futuro. Shalom.